Mas assim, porque a gente tem dificuldade de trabalhar de forma colaborativa. Então, assim, a gente tem dificuldade de trabalhar em equipe, a gente tem dificuldade de trabalhar com as lideranças, a gente tem dificuldade de quando o papel da gente exige ser líder também, né? Porque hoje os papéis eles estão cada vez também mais, né? Hoje você é líder, amanhã, né? Os squads da vida aí, hoje você é líder, amanhã você é quem tá pondo a mão na massa. Então, hoje essas barreiras elas estão cada vez mais, vamos dizer, flexíveis, né? Então, assim, eu gosto muito disso porque a gente vai ter que aprender a utilizar essas soluções, toda essa digitalização de uma forma muito mais colaborativa, né? E isso talvez modifique também como que a gente trabalha à frente aos nossos colegas de trabalho, às nossas lideranças, ao mercado e tudo mais, né? E a mudança de mentalidade, eu gosto muito de sempre dizer assim que a gente vem de uma mentalidade bastante operacional, né? Então a gente vem de um RH muito planilheiro, a gente vem de um RH muito executor, né? E agora a gente está passando por uma mentalidade digital, né? E essa transição, né? Ela está sendo sofrida também, né? Então, assim, a gente precisa exatamente discutir isso mais internamente para que a gente consiga depois ter essa inovação de processos que a gente está falando aqui do que faz diferença e a tomada de decisão. Então, acho que quando a gente faz esse caminho, é sucesso. Né? A gente consegue ter aí, né, ambientes mais colaborativos, com uma mentalidade mais digital, com processos mais azeitados e mais ágeis, e aí, consequentemente, com dados mais íntegros, né, com uma fonte de verdade única aí para uma tomada de decisão muito mais embasada. Né? E tira a sobrecarga também, né, de muitas tarefas, né? Super, super, super. E aí eu penso também que quando traz para a gente essa possibilidade, né? De novo, a gente também está se acostumando, né? A essa atuação mais estratégica, né? Essa atuação mais analítica, né? Porque o que a gente vê muito hoje também, e a gente lê cases de muitas empresas que têm muita informação, mas que não conseguem transformar essa informação em conhecimento, não conseguem transformar essa informação, essa quantidade imensa de dados em algo que realmente faça diferença, né? Então, assim, quando a gente fala de toda essa capacitação digital, de toda essa automação, né, do People Analytics, o que que a gente precisa aqui? A gente precisa entender de onde que esse dado está saindo, como é que ele faz, né, as interconexões, então ele me dá, né, uma visibilidade, uma fotografia, seja atual, seja de futuro, ou seja até de passado, porque entender a história também é super importante para a gente tomar decisões aí futuras, né? E Uhum. aí, como é que a gente transforma toda essa informação em algo que seja que, né, de valor, né, gente? Porque hoje também, né, é a questão do investimento, né? As empresas estão investindo muito, estão tendo resultados extremamente interessantes, mas assim, ainda tem resultados a conquistar aí, né? E aí eu acho que entra, né, toda essa nossa capacitação para essa interpretação, seja gente de RH, de finanças, de supply chain, do marketing. Hoje essa questão da informação, ela independe de que área que você seja da empresa, né? Saber ler os números, saber ter uma capacidade crítica e analítica, ela é fundamental, né? E aí, quando a gente passa aqui pelos desafios, né, do letramento digital corporativo, lógico, resistência, né? Então, as pessoas ainda, né, como eu trouxe o dado ali, achando que a IA vai tomar o lugar de alguma posição, e isso é total inverdade, né? É, vai substituir algumas, mas vai criar muito mais oportunidades novas do que tirar as funções que existem hoje dentro das empresas, né? As funções vão mudar, né? Vai ser esperado mais resultado diferente do que foi gerado até hoje, porque tem mais tecnologia, tem mais recurso ali, né, para entregar mais e entregar melhor. O investimento em treinamento, né? Então tá sempre atualizando, né? Esses ups skills ali contínuo, né? O RH junto com os times. Ontem eu vi até um exemplo de letramento digital até, que eu fiquei assustado. É, Hoje a geração Z, ela não considera o símbolo de joia algo como só um joia, né? Ela considera isso ofensivo.
Então, dentro das empresas, está se trabalhando essa comunicação com essa geração Z. E sabe por que isso? Porque as pessoas estão mais distantes, né? A liderança e os liderados. Então, a hora que um estagiário hoje vai perguntar para o gerente ou para um especialista algo ali via Slack, qualquer canal, e ele manda só um joia, ele acha que a pessoa não está querendo conversar com ele, não está querendo Ele está explicar para sendo ignorado. está sendo ignorado. Então, assim, é uma mudança, é uma transformação que a gente passa, né? Estamos passando hoje, que vão vir outras muito maiores, com detalhes, com o detalhe da comunicação. Acho que o ser humano está aqui para isso, né? Para a gente saber se comunicar, né? Saber usufruir e passar a melhor mensagem, né? O RH, lógico, mais uma vez, né? Voltando para essa responsabilidade de ferramentas, de comunicação, trabalhar em equipe, né? Trabalhar em time ali também, né? Isso é essencial, né? Dos desafios ali que o letramento digital, seja ele pessoal, profissional, né? Ele traz ali para as empresas. A McKinsey tem um estudo que ela diz que 70% das empresas elas não atingem, né, os objetivos através aí das transformações digitais, né? Então, assim, por quê? Porque tem gente no meio, porque tem processo no meio. Então, assim, não é só tecnologia, né? Então, assim, quando você está falando, né, de inovação, eu gosto muito de pensar que quando a gente fala de inovação, a gente tem que tentar pensar em algo completamente diferente do que o que a gente está habituado, né? Então, a gente tem que tentar ver como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente. Então, a tecnologia, ela traz muito isso, né? De novo, a gente tem muitas resistências iniciais, porque o que que acontece, né? A empresa chega para a gente e fala: olha, eu queria que o sistema fizesse exatamente esse meu processo. Poxa, então, né? Assim, por que não utilizar a melhor prática que o sistema te traz? Por que não tentar alterar o seu processo? Se antes você precisava de 3, 4 dias para fazer um processo e hoje você faz em 1 hora, né? Por que não tentar utilizar, né, isso da melhor forma possível? Então a gente vê que quando a gente fala de digital, quando a gente fala de entendimento desse digital, a gente está falando de inovação. Só que quando a gente tem as pessoas no meio, elas falam: poxa, eu não sei se eu estou preparada para isso, eu não sei se eu quero fazer diferente, né? Eu não sei se eu acredito que a digitalização ela pode me trazer um resultado diferente. Né? Então a gente sabe que hoje, né, dentro da nossa existência, a gente pode ter 4, 5, né, carreiras, né, atuações diferentes, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai ter que estar preparado para essas mudanças muito rápidas, né? E se adequando e vendo oportunidades, né? Então, de novo, a gente está trazendo a inovação não só dentro da corporação, mas também na nossa vida pessoal e profissional, né? Protagonismo, então, assim, a gente vê hoje, de novo, com a democratização da informação, a gente vê gente trazendo ideias de todos os níveis hierárquicos, de todas as áreas da empresa, e isso é muito rico, né? Eu acho que de novo, essa democratização da informação, ela traz muitas possibilidades. Bom, como vantagem estratégica, né? Preparação para o futuro ali, né? Competências decisivas, né? O letramento digital protagoniza mudanças organizacionais. Acho que aqui também está muito claro, né? Esse empoderamento que as pessoas, né? Através desses aprendizados, né? Geram vantagens, tanto para você como profissional, como para a empresa, né? Liberar o tempo, como a Lu comentou, você poder cuidar ali também de bem-estar das pessoas, né? Criar novas oportunidades. Quando a gente tá, eu estava até pensando aquilo enquanto você estava falando, nós dois trabalhamos hoje em empresas de tecnologia, né? Mas eu já trabalhei antes em segmento de indústria, trabalhei no varejo também, né? E são realidades bem diferentes, né? Mas em todas elas, e eu venho conversando com pessoas que eu trabalhei nesses segmentos, eles estão realmente impulsionados ali talvez um pouco menos, né, no dia a dia do que a gente que respira isso todo dia, né? Mas estão trazendo ferramentas, estão trazendo tecnologias e IAs ali para o processo de vendas, processo de parcerias, processo de RH.
para trazer essas vantagens, para sair na frente também de alguma forma, né? Porque, como a gente disse, a IA ela não está batendo na porta, ela já está dentro de casa, né? E a gente caiu exatamente aqui, né? Nessa evolução do acesso ao conhecimento, né? Conversa tá rolando, tá sincronizado. Tá com A com sinergia. sinergia, que é essa transformação das pessoas, lógico, veio aí muito da evolução ali do passar dos anos, né? Onde antes era material didático, vieram os computadores, veio a conexão com a internet, né? Aqui, dependendo da idade média aí de todo mundo aqui na sala, eu participei muito forte dessa de 20 anos para cá, de 50 não, mas de 20 para cá eu participei bem do início da conexão com a internet e agora é a vez da IA, né? É a vez dela e cabe a gente realmente estar inteirado ali como negócio, como pessoa e como profissional para tirar o melhor ali e gerar os benefícios através disso. É, Pode. de novo, a questão democrática, né, gente? Então, assim, é o acesso, né, à informação, né? Eu acho que isso é super importante. E a gente tem que também pedir isso nas nossas empresas, né? Pedir exatamente para que a gente consiga caminhar, né, nesse mundo e fazer a diferença, né? Você colocou aqui no final, né, uma frase do livro da Michelle Schneider, né? Quem está aí no LinkedIn está acompanhando, né, tem visto aí muito do livro dela, né, ela veio recentemente aqui fazer uma palestra para a gente, também foi muito legal, né, e ela fala muito dessa questão, né, de que não basta ser tecnicamente competente, né, que a gente vai ter que ter uma abordagem de trabalho em que, né, a saúde mental, o autoconhecimento é o que vai fazer a diferença. Então, assim, se a gente, de novo, se a gente não conseguir trabalhar a nossa humanidade, a gente não vai conseguir usufruir do digital da maneira como tem que ser, ter os insights e ter, né, a capacidade estratégica de utilizar a melhor ferramenta com, né, o melhor problema. Então, assim, eu acho que é um convite aí que a gente faz aí de como que a gente precisa trabalhar essas nossas habilidades pessoais, né, para a gente ser também um profissional melhor, né? Que bom que eu tô vivendo isso, sabe, Rafa? Que Também. legal que eu tô vivendo esse momento. Uhum, é Não, isso. Eu não tô pensei desafiando. que eu fosse chegar aí, não. Também estou me desafiando bastante a ter todas essas informações, Né? acessar tudo isso, né? Melhorar, né, o meu dia a dia, tirar essa sobrecarga também, que ela tira essa sobrecarga da gente, né, de alguns processos, esse letramento digital, a inteligência artificial, né? E trazer novas funções, né, para a gente no dia a dia, né? Liberando espaço para saúde mental. Algumas empresas aí também indo muito, falando um pouco de outras indústrias, né? Sobre a responsabilidade ambiental do negócio, né? Então tem muito benefício e muita vantagem ainda a ser explorado aí com tudo isso. Crescer com sustentabilidade, né? É crescer com os pés no chão, né? É crescer de uma forma programada, né? Isso é super importante. Não adianta, né, crescer se não for sustentável, né? Eu também compactuo disso aí. Sem Boa. perguntas Tem uma aí, pergunta. pessoal? Tem uma pergunta Ah, aqui que eles mandaram, do João. Ele perguntou: o que que você diria hoje para um RH que ainda está preso no operacional e quer dar esse salto estratégico? eu diria que, assim, tem espaço, né? Eu acho que tem ferramentas aí que a gente chama de freeware, né? Que são ferramentas que você pode usar. Óbvio que, assim, tudo tem uma questão de maturidade, né, gente? Então, assim, você vai ter o tamanho da empresa, você vai ter o faturamento da empresa e você vai ter as ferramentas de acordo com tudo isso. Né? Agora, o que eu vejo é que tem muita coisa legal que você pode usar, que você pode pesquisar, e você pode colocar no seu dia a dia de trabalho e que pode sair um pouco desse operacional tradicional que a gente está falando aqui.
né? Isso. Então, assim, eu acho que tem espaço aí. E pode ver que à medida que você vai usando, isso vai contaminando, né? Porque, Hum. assim, outras pessoas estão vendo você usar, estão vendo o resultado, estão achando legal, estão vendo que você está trazendo coisas novas e tal, e elas acabam também utilizando. Então, acho que essa questão de novo, a gente promover através da digitalização esse ambiente colaborativo é o pulo do gato. E até complementando aí, né, provocaria aí, João, no caso, você colocar aí num chat GPT, em alguma inteligência artificial, qual é o seu cenário hoje, né, operacional, que ele vai rapidamente gerar para você um questionário ali de aonde você está, em que momento você está, né, de nivelamento, se você está iniciante, se você já está mais engajado, e ele vai te direcionar alguns sites aí também, algumas referências de próximos passos, né? Como você pode se aprimorar, o que você pode utilizar de soluções, que cursos e certificações você pode também absorver aí para poder dar esse próximo passo aí junto com a liderança da empresa. Boa. Vamos para os recados finais. Queria agradecer primeiramente a participação do Rafa e da Lu, né? A participação de todos aqui que está assistindo. Então, a gente tem um recado final aqui, que é o próximo webinar, né? Vai acontecer no dia 26, vulgo quinta-feira, depois de amanhã. Então, a gente tem esse webinar também falando sobre o RH Data Driven, né? Como que a gente pode transformar essas informações de inteligência, estratégia, de dados para impulsionar o RH e o negócio e ser transformar o RH, deixar o RH mais estratégico, né? Com os dados que a gente for extrair. Então, esse QR Code, basta colocar o celular, ler o QR Code e aí já cai na LP de inscrição, tá bom? E aqui a gente tem também o QR Code da Oi Tchau, do próprio produto da Oi Tchau. Se vocês quiserem fazer uma demonstração personalizada para o seu RH, com todas as soluções de pontos e também toda a facilidade aí que a plataforma oferece para otimizar o tempo do seu RH no dia a dia, tá bom? Também a mesma forma, ou entra lá www.oichao.com.br ou lê o QR Code que está na tela. E do seu lado direito tem o QR Code do LinkedIn. Caso queira fazer pergunta, alguma coisa lá no nossas redes sociais, também pode mandar pra gente. O LinkedIn do Rafa Godoy também está super disponível e também da Luciana está super disponível também. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Foi uma troca muito legal, foi muito rica aqui estar com esses dois especialistas aqui conosco. E é isso. Obrigada, meninos. Se Obrigado, vocês Julia. quiserem se despedir. Obrigado, Lu. Ah, Obrigado a todo super mundo aí que legal, já estou vendo o participou LinkedIn também. bobando aqui, então, assim, obrigado aí, pessoal. É bem Que legal a bom. gente trocar aí experiências e fazer aí, né, um recursos humanos mais forte. Obrigado Exato. aí pelo convite. Tchau, tchau, pessoal.